Por que não crer? Por que não crer? Esses dias eu tenho falado não temas, mas hoje eu vou dizer temas. Porque há um temor que nós devemos ter nas Escrituras. E ele enche a Bíblia com várias passagens e várias citações. Reiteradas vezes nós vamos nos pegar lendo passagens, nos alertando para o verdadeiro temor, aquilo que nós devemos guardar. Eu vou citar algumas delas antes de chegar no texto principal de hoje, só para lembrarmos. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Salmo 2, versículo 11. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Salmo 19, versículo 9. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Salmo 34, versículo 11. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Salmo 111, versículo 10. E Provérbios vai ter essa mensagem, né? Essa grande lição. Provérbios 1, versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Provérbios 9, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Provérbios capítulo 10, versículo 27. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta as armadilhas da morte. Provérbios 14, 27. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Provérbios 15, 16. Enio Júnior nos ministrou um tempo desse, né, sobre o livro de Provérbios, falando sobre a paz financeira, e mostrando o temor do Senhor como uma verdadeira sabedoria para gerenciar tudo em nossa vida, né? Além da vida financeira, mas a nossa vida como um todo precisa ser em temor ao Senhor. Provérbios 16, versículo 6 diz: com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Provérbios 19, 23. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Provérbios 24, 4. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Provérbios 28, versículo 14. E só mais duas passagens. Eclesiastes 5, 7 diz: em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. E finalmente a conclusão de Eclesiastes diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, por isso é essencial para o homem. Eclesiastes 12, 13. Veja, eu só trouxe uma pequena parcela das passagens que nos alerta ao temor ao Senhor. Este verdadeiramente é o temor que deve ser guardado em nossos corações. Não o temor do mundo, mas o temor a Deus. Vamos descobrir um pouco mais sobre este temor a Deus. Antes eu quero citar um livro muito bonito, feito para crianças, mas com conteúdo adulto. As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. É um livro alegórico. O autor tem duas meninas, que é Susan e Lucy, e elas se preparam para encontrar o rei Aslan, o leão Aslan. E o leão representa a Cristo neste livro. Dois animais falantes, o Senhor e a Senhora Castor, preparam as crianças para esse encontro. O encontro com o leão Aslan na história, que representa a Cristo. E o texto segue assim. Lucy pergunta: ele é um homem? Aslan, um homem, disse o castor, muito sério. Não lhes disse que ele é o rei dos bosques, filho do grande imperador do além-mar?
Então não sabem quem é o rei dos animais. Aslan é um leão, o grande leão. Só faltou ele dizer o leão da tribo de Judá aqui, não é? Ah, exclamou Susan. Estava achando que era um homem. E ele é de confiança? Vou morrer de medo de ser apresentado a um leão. Ah, isso vai, meu anjo, sem dúvida, disse a senhora Castor. Porque se alguém chegar na frente de Aslan sem sentir medo, ou é o mais valente de todos, ou então é um completo tolo. Mas ele é tão perigoso assim? Perguntou Lucy. Perigoso? Disse o Castor. Então não viu ou não ouviu o que a senhora Castor disse? Quem foi que disse que ele não era perigoso? Claro que é. Perigosíssimo. Mas acontece que ele é bom. Ele é rei. Disso digo e repito. Nosso Deus é poderosíssimo. Não tem aquele que se chegue diante dele sem temer, porque é muito corajoso ou muito tolo, mas ele é muito bom. William Gurnall disse: nós tememos tanto os homens porque tememos a Deus tão pouco. Abram, por favor, em Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29. Hebreus 12, versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O que significa temer a Deus? Para os descrentes, temer a Deus é temer o julgamento de Deus e a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Para o cristão, temer a Deus é algo muito diferente. O temor do cristão é reverência. E a palavra que eu gosto, obediência a Deus. Hebreus 12, 28 a 29 descreve muito bem isso, né? Reverência e santo temor. Essa reverência e santo temor explica extremamente o que nós devemos ter diante de Deus. Talvez ainda vá gostar disso. É pelo glorioso e poderoso Filho de Deus, o Salvador Jesus Cristo, através de quem Ele nos falou nestes últimos dias, que podemos reter a graça no reino inabalável, servindo a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Amém. Obedecemos a Deus pelo exemplo vivo de Jesus Cristo, pelas suas palavras, que nos foi dado nesses últimos dias. E seguindo a Cristo e as suas palavras, é que temos temor e obediência e reverência a Deus. Obedecendo às palavras de Jesus Cristo. Porque por quem Deus falou nesses últimos dias, é que tememos a Deus. Este é o fato que devemos nos estimular e nos entregar totalmente a Deus. O temor do Senhor é o princípio do saber. E onde vamos buscar esta sabedoria? Nas palavras de Jesus Cristo. Seguindo-as, guardando-as, praticando-as, tomando Cristo como exemplo, estamos temendo a Deus, obedecendo, sendo reverente, até compreendermos quem Deus é e até desenvolvermos um temor reverencial a Ele, não podemos obter sabedoria verdadeira. Sabedoria verdadeira tem sua origem apenas na compreensão de quem Deus é. Que Ele é santo, justo e correto. E quem revelou a Deus para nós? Quem revelou a Deus para nós? Jesus Cristo. Deus constituiu Jesus herdeiro de todas as coisas. Deus fez o universo através de Jesus.
Jesus é o esplendor da glória de Deus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus fez a purificação dos pecados. Jesus está sentado à direita da majestade nas alturas. Jesus se tornou tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Obedecendo a Jesus e às suas palavras, estamos tendo temor a Deus, reverência, e alcançamos a sabedoria, compreendendo quem Deus é em nossas vidas. Em outras palavras, os judeus, bem como nós, deviam seguir somente as instruções pelo perfeito e poderoso que é Jesus Cristo, as quais constituem a perfeita revelação de Deus para nós. E é essa revelação que nos foi dada nestes últimos dias. Obedecendo a estas revelações, a esta mensagem, estamos temendo a Deus. E é este o temor verdadeiro que nós devemos guardar. Até Deuteronômio fala, né? Deuteronômio diz: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e ande em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma? Ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, a Ele te chegarás, pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. O temor de Deus é a base para andarmos em seus caminhos, para servirmos e amarmos a Ele. Muitos têm a tendência de minimizar o temor de Deus apenas a respeito por Ele. Embora respeito faça parte do temor a Deus, significa mais do que isso. O bíblico temor de Deus para os cristãos inclui a compreensão do quanto Deus odeia o pecado, assim como temer seu julgamento para aqueles que pecam, mesmo na vida do cristão. Nós lemos isso em Hebreus, não foi? Hebreus capítulo 12, versículo 5 diz: e estais esquecidos da exortação que como filhos discorre conosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por Ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todos os filhos a que recebe. Embora sua disciplina seja feita em amor, ainda é algo atemorizante. Quando criança, o medo da disciplina de nossos pais nos preveniu de algumas ações perversas, erradas. Assim também deve ser o nosso relacionamento para com Deus. Devemos temer a sua disciplina e, portanto, procurar viver uma vida de uma forma que o agrade. E onde temos esse exemplo de vida que agradou a Deus? Na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus tem falado nesses últimos tempos. Ele é o completo e perfeito exemplo de obediência. Seguir a Cristo e a sua obediência é temer a Deus e agrada ao nosso Senhor. O autor de Hebreus deixa claro que devemos viver de uma maneira fiel. Caso contrário, teremos consequências. Consequências completamente negativas, horríveis, tristes. Hebreus capítulo 12, versículo 14 a 17 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja alguém impuro ou profano, como foi Esaú,
o qual por um respasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Devemos seguir a paz com toda a santificação, caso contrário, não veremos a Deus. Devemos atentar diligentemente para que ninguém seja faltoso, caso contrário, estaremos separados da graça de Deus. Devemos atentar diligentemente que nenhuma raiz de amargura existe em nossas vidas, caso contrário, ela brotará e muitos serão contaminados. Devemos atentar diligentemente para que não haja algum impuro ou profano, como foi no caso de Esaú. Caso contrário, não acharemos arrependimento ao buscá-lo. Jesus, através de quem Deus nos fala nestes últimos dias, é o nosso exemplo máximo de como devemos nos comportar e temer a Deus. Se tivermos problemas, devemos encará-lo como disciplina do Senhor. Os cristãos não devem ter medo de Deus. Não há nenhuma razão para ter medo dele, mas temor, obediência, reverência, cuidado. Temer sim, não andar com Deus. Temer sim o pecado e as consequências dele. Porque as promessas de Deus é que, pelo amor dele, nada poderá nos separar. Romanos fala isso, né? Temos a sua promessa de que ele nunca vai nos deixar ou nos abandonar. Temer a Deus significa ter uma profunda reverência por Deus, tão grande, que vai certamente influenciar como vivemos. E aí teremos todas aquelas disciplinas que nós lemos. Iremos ao culto adorar a Deus com reverência e temor. Teremos orações robustas diante de Deus. Ofereceremos a Deus com intrepidez, com coragem, porque o reverenciamos, o respeitamos e o amamos. Temer a Deus é respeitá-lo, submeter-se a Ele, à sua vontade, à sua palavra, obedecer a Ele e louvá-lo com admiração. E nós temos o exemplo de Cristo, que nos motiva. E todas aquelas nuvens de testemunhas do capítulo 11, que nos impulsionam e dizem, valem a pena a corrida cristã. Temam a Deus e conheçam a Deus, porque esta é a verdadeira sabedoria. Louvado seja Deus. Por que não crer? Por que não crer? Deus criou toda a terra e criou o céu. Não há por que você não crer. Se tornou humano, da Virgem nasceu. Não há por que você não crer. Quando ainda jovem